Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e hoje nós vamos estudar a racionalização de denominadores. Você sabe o que é racionalização de denominadores? É um processo pelo qual nós transformamos o denominador em um número racional. Você ficou curioso e quer aprender? Então vem comigo! Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo para a gente fazer a racionalização do denominador, tá? Mas antes disso, eu vou deixar a indicação aqui da aula 1 de racionalização de denominadores. Então, caso você não tenha assistido ainda, assista, tá bom? E aproveita, se inscreve aqui no meu canal e, deixa um joinha aí pra Giz, beleza? Vamos lá então? Então, gente, eu preciso aqui transformar esse denominador em um número racional. Porque se você olhar aqui, a raiz quadrada de 2, ela é uma raiz quadrada não exata. Logo, ela é um número irracional. Irracional, tá? Falei bem irracional. Olha aqui o exemplo que eu trouxe. Eu preciso, então, multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número para tornar o denominador racional. Então, aqui eu tenho que multiplicar, já que aqui nós temos dois termos, eu multiplico pelo conjugado daquilo ali. Conjugado, o que é isso? É quando eu multiplico, então, pelo mesmo, só que o sinal aqui era menos, aí eu multiplico pelo mais. Isso é, então, multiplicar pelo conjugado, tá bom? Então, aí, o que eu vou ter que fazer? Aqui nós temos que aplicar agora lembra do chuveirão que eu falei? Chuveirão! A propriedade distributiva. Então, eu tenho que multiplicar esse 10 com esse 2, porque aqui é como se tivesse um parênteses, né? Se quiser colocar, para ficar melhor para você, você pode colocar, tá bom? E esse 10 por essa raiz quadrada de 2. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar, então, 10 vezes 2, por que eu já não escrevi 20, né? 10 vezes 2, vamos apagar. 10 vezes 2, então, dá 20, certo? E aí, eu tenho que multiplicar o 10 pela raiz quadrada de 2, que dá 10 raiz quadrada de 2. Beleza, agora vamos para o denominador. Olha lá o chuveiro que eu vou ter que fazer. Então, eu tenho que multiplicar esse termo aqui por esse e esse termo por esse. Depois, esse termo por esse e esse termo por esse. Então, para não ficar bagunçado aqui, eu vou reescrever aqui embaixo para você entender bem, tá bom? Então, aqui vai ficar 2 menos raiz quadrada de 2 vezes 2 mais raiz quadrada de 2. Tô pegando o que tá aqui e reescrevi para explicar direitinho, tá bom? Olha então, vou fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Quanto que vai dar aqui? 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes a raiz quadrada de 2 dá 2 raiz quadrada de 2. Ok? Agora, esse aqui, então, menos raiz quadrada de 2 multiplicado por 2 vai dar menos 2 raiz quadrada de 2. E aqui, menos raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, menos e mais vai dar menos raiz quadrada de 4. Beleza? Agora eu vou ver quem que eu consigo juntar aqui, que são semelhantes. 4 aqui, eu vou conseguir juntar com 4 aqui. Só que 4 aqui não vai ser 4. Por quê? Porque a raiz quadrada de 4 aqui vai ser 2. E aqui tem 4. Vamos fazer por partes, então. Olha aqui agora, gente. Eu tenho 2 raiz quadrada de 2 e eu devo 2 raiz quadrada de 2. Então, se eu tenho uma quantidade e eu devo a mesma quantidade, o que acontece? Zera, né? Uma anula a outra. Então, o que sobrou aqui para mim? 4 menos o 2, que foi a raiz quadrada do 4 que eu extraí aqui. 4 menos 2, então, fazendo a junção desses dois, dá 2. Olha, então, todo esse denominador agora vai ser 2, que é um número racional. Mas aí, antes de eu apresentar a resposta final, eu vou tentar simplificar o numerador com o denominador. Dá para simplificar, gente? Dá, né? Olha aqui, esse 20 e esse 10 e esse 2, lembre-se que eu tenho que fazer a simplificação aqui dos 3 ao mesmo tempo, tá bom? Dá os 3 aqui para eu simplificar por 2. O 2 é divisor deles 3 aqui, do 20, do 10 e do 2. Então, o que acontece aqui? 20 dividido por 2 dá 10, certo?
Daí, mais 10 dividido por 2 dá 5. E 2 dividido por 2 dá 1. Eu preciso vir aqui e colocar o denominador 1? Não preciso, porque o 1 é neutro ali na divisão. Então, eu coloco essa aqui como resposta. Agora, se você quiser ir um pouquinho além, dá para você fazer a fatoração pelo fator comum em evidência, que ficaria assim, ó. Entre 10 e 5, o fator comum ali, o número que divide o 10 e o 5 é o 5. Então, o 5 é divisor deles dois. Aí, agora, 5 vezes quanto que volta aqui no 10? É vezes 2. Mais 5 vezes quanto que volta aqui nesse 5? É vezes 1. Então, não preciso pôr 1. Daí, eu coloco a raiz quadrada de 2. Então, essa daqui é a forma fatorada da minha resposta. Beleza? Vamos passar, então, para o segundo exemplo. Vamos lá? Gente, então, aqui eu trouxe agora o segundo exemplo. Vamos lá? Olha, então aqui eu tenho 3 mais 2 raiz quadrada de 2 no denominador. Por quanto que eu vou ter que multiplicar? Você já aí está imaginando? Eu vou ter que multiplicar por 3 menos 2 raiz quadrada de 2. Lembra que eu multiplicava pelo conjugado? Então, isso aqui é mais, aqui vira menos. Então, é 3 menos 2 raiz quadrada de 2. Certo? Aqui também você pode pensar, lá naquele conteúdo, já que eu vou multiplicar essas duas coisas, eu tenho um conteúdo que se chama produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Que são lá da aula de produtos notáveis, tá bom? Então, somente se você quiser relembrar, tá lá na aula de produtos notáveis. Aí, vamos continuar aqui, então. Vamos fazer as nossas distribuições, ou o nosso vulgo chuveirinho aqui, né? Então, vai ficar no numerador, vai ficar 4 vezes 3 vai dar 12, menos 4 vezes 2 vai dar 8. 8 raiz quadrada de 2. Ok? Agora, vamos para o denominador. Então, para não ficar apertado aqui, igual eu fiz no outro exemplo, eu vou colocar aqui embaixo, para você poder entender bonitinho. Aí, ó, escrevi de novo, tá bom? Então, sempre, ó, o produto da soma pela diferença, beleza? Então, aqui vai dar 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes 2, raiz quadrada de 2, ó, regra de sinal. Esse 3 é mais, esse aqui é menos, vai dar menos 6 raiz quadrada de 2. Agora aqui, ó, esse cara com esse e esse aqui com esse. 2 raiz quadrada de 2 vezes 3 vai dar mais, porque os dois são positivos. Opa! Vai dar 6 raiz quadrada de 2. Agora, esse aqui com esse aqui. Então, é 2 raiz quadrada de 2 vezes 2 raiz quadrada de 2. Então, olha o fator externo aqui. 2 vezes 2 são 4. É mais e menos, fica menos, tá? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4. E agora, gente, o que você já enxergou aí e você tá falando que eu tenho que fazer? Aqui eu não tenho um positivo e um negativo e um positivo? Não é isso? Então, anula o outro. Olha que maravilha. Então, o que você deve ter percebido? Que toda vez que eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, o que vai acontecer? Vai acontecer que os dois do meio aqui, eles vão se anular. Sempre vai acontecer isso daqui. Desde que você multiplique, então, o produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Beleza? Aí, vamos lá. O que eu posso juntar aqui agora? Então, aqui ficou 9 menos. Gente, o que acontece aqui, ó? Vai dar 4 vezes a raiz quadrada de 4 é um número, é uma raiz quadrada exata, então é um número racional, vai dar 2. Então, eu fico com 9 menos 4 vezes 2 dá 8, que dá 1. Olha aí, o denominador deu 1. Olha aí, tornei ele racional. E aí, dá para fazer alguma simplificação aqui agora? Não dá, né? Porque aqui tá neutro, então não consigo fazer mais nada. Então, a minha resposta ficou 12 menos 8 raiz quadrada de 2. Aí, caso você queira ir além, você pode fazer a fatoração, colocando o fator comum em evidência. Você aí já sabe como que fica o fator comum em evidência?
Vamos lá fazer então, para ficar melhor esse nosso exercício. Entre 12 e 8, o divisor de 12 e 8, o comum é 4. Daí vai ficar então, 4 vezes quanto que vira 12? É 3. Menos 4 vezes quanto que dá 8? É 2. E a raiz quadrada de 2 eu copio aqui. Então, lembrando que aqui eu tenho a resposta na sua forma fatorada, tá bom? Então, caso você não tenha aprendido isso aqui ainda, você para aqui, mas eu tenho certeza que você já aprendeu isso daqui, beleza? Vamos para o terceiro exemplo. Então, aqui, gente, passamos para o terceiro exemplo da aula. Vai, para e pensa, por quanto eu preciso multiplicar ali para tornar o denominador um número racional? Já pensou? Eu devo, então, multiplicar o numerador e o denominador agora por raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 5. Ok? Você já parou para perguntar o que aconteceria se eu multiplicasse pelo mesmo aqui? Olha o que vai acontecer, já vamos adiantar aqui. Então, eu teria... Ó, eu vou multiplicar aqui pelo mesmo, né? Porque tem questionamento. Por que eu não multiplico pelo mesmo sinal aqui? Ó, tô multiplicando então igualzinho. Se aqui tava mais, vou multiplicar por mais. Aí você vai ver o que vai acontecer, tá bom? Então, ó, vamos lá fazer o nosso chuveirão. Esse vezes esse vezes esse. Então, aqui vai acontecer. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 8 dá raiz quadrada de 64, certo? Raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 5 vai dar raiz quadrada, 8 vezes 5, 40. Agora aqui, ó, esse vezes esse e esse vezes esse. Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 8 vai dar raiz quadrada de 40. Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5 vai dar raiz quadrada de 25. E agora, o que dá para eu fazer aqui, ó? Esse aqui, a raiz quadrada de 64, é exata, é 8. Se eu tenho raiz de 40 e eu tenho raiz de 40, eu vou conseguir anular igual eu faria se eu tivesse multiplicado por um mais e um menos pelo conjugado? Se eu tivesse multiplicado pelo conjugado, eu iria eliminar. Como eu não multipliquei pelo conjugado, o que vai acontecer? Eu não vou eliminar esses dois. Logo, se eu não elimino esses dois, eu não vou conseguir tornar o denominador racional. Você viu, então, o porquê que eu tenho que multiplicar pelo conjugado? Beleza? Então, vamos arrumar aqui. Eu sempre multiplico, então, ó, pelo conjugado. Se era mais, eu multiplico pelo conjugado aqui, que é menos, ó. Então, aqui, o que vai mudar é que esse aqui vai ser menos, porque, ó, mais vezes... Onde que eu tô? Agora eu me perdi. Esse vezes esse deu 64. Esse vezes esse deu menos raiz quadrada de 40. Então, aqui é menos. Esse vezes esse deu mais raiz quadrada de 40. Aí, agora ficou bonitinho. Então, você viu a diferença, né? Do quando eu multiplico pelo próprio valor e quando eu multiplico pelo conjugado. Dá totalmente diferente. Aí, agora aqui, ó, se eu devo uma coisa e eu tenho a coisa, anula, sumiu a raiz dali. E a raiz quadrada de 25 aqui é 5. 8 mais 5 dá 13. Então, quer dizer que todo esse denominador aqui, quando eu realizar a multiplicação, deu 13, ok? Agora vamos realizar a multiplicação do numerador. Então, aqui no numerador, vou colocar um parênteses para você prestar atenção. Eu vou fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Então, ó, 6 raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8. Então, o fator externo aqui é 1, tá? Então, vai ficar 6 vezes 1 dá 6. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8 dá raiz quadrada de 16. Menos 6 vezes o fator externo aqui é 1. 6 vezes 1 são 6. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 10. E aí, o que eu consigo fazer ali? Eu consigo fazer a raiz quadrada do 16. Raiz quadrada de 16 vai ser 4. Então, aqui nós sabemos que é uma multiplicação entre o fator externo e o radical. Então, ficaria 6 vezes 4.
menos 6 raiz quadrada de 10 sobre 13. Dá para eu fazer mais alguma coisa ou nós acabamos? Dá para fazer. 6 vezes 4 aqui, vou fazer a resposta aqui, tá? Vai ficar 24 menos 6 raiz quadrada de 10 sobre 13. E agora eu pergunto para você, dá para fazer uma simplificação? Eu consigo encontrar um número que é divisor do 24, do 6 e do 13 ao mesmo tempo? Não consigo. Então eu posso parar a resolução do exercício ali, tá bom? Ou, se você quiser fazer aquela fatoração por fator comum em evidência, no numerador você consegue fazer, sabendo que o fator comum ali é 6. Então, aqui, gente, ficaria o fator comum sendo 6, ficaria 6. De 6 para ter virado 24, eu fiz vezes 4. Menos 6 raiz quadrada, menos 6, nada, menos 1, né? Porque de 6 para virar 6 é 1 aqui. Sobre 13. Então, aqui eu tenho a forma fatorada da minha resposta, tá bom? E agora passamos para o quarto exemplo. Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Mais um exemplo eu trouxe aqui para vocês para praticar a racionalização do denominador. Então, tenho que multiplicar aqui por raiz quadrada de 5. E o que mesmo? É menos 2 ou mais 2 que eu coloco aqui? É o conjugado, né? Então, se aqui era menos, aqui vai ser mais. Que bom que você está prestando atenção na aula e está sabendo o que eu tenho que fazer. Parabéns! Então, vamos continuar. Olha aqui o que aconteceu agora. Eu tenho que multiplicar tudo isso por tudo isso, tudo isso por tudo isso. Então, vamos escrever aqui embaixo essas coisas. Então, eu vou começar pelo numerador. Raiz quadrada de 5 menos 2, mais 2, que multiplica raiz quadrada de 5 mais 2. Ó, tô fazendo o numerador, tá? Numerador primeiro, que é o de cima. Então, vai lá. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 5 vezes 2 vai dar 2 raiz quadrada de 5. Depois, esse vezes esse e esse vezes esse. 2 vezes a raiz quadrada de 5 vai dar 2 vezes a raiz quadrada de 5. E 2 vezes 2 vai dar 4. E agora, gente, por quanto que eu posso juntar, simplificar aqui, o que eu faço? Raiz quadrada de 25 vai dar 5, não é? Aqui, ó, eu tenho 2 raiz de 5, eu tenho 2 raiz de 5, vai ficar 4 raiz de 5. Mas, Giz, você não falou que tinha que anular o denominador? Mas eu não tô no denominador, eu tô no numerador. Numerador não tem problema, tá bom? Porque aqui você vê que ficou o mesmo número que eu tô multiplicando. Então, por isso mesmo que aqui eu vou fazer a junção das duas coisas, tá? E aqui vai ficar 4. Então, aqui eu consigo adicionar 5 com 4, que dá 9. E aqui ficaria 4 raiz de 5. Então, isso aqui é a resposta do numerador. Então, olha, vamos escrever lá. 9 mais 4 raiz quadrada de 5, certo? Agora, o denominador, o que vai acontecer? Ó, é o mesmo número, porém, o que acontece aqui no denominador? Um sinal é menos, então eu posso aproveitar até a mesma conta aqui. Então, vamos conferir. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25, beleza. Raiz quadrada de 5 vezes 2, 2 raiz quadrada de 5, beleza. Menos 2 raiz quadrada de 5, menos 2 vezes a raiz quadrada de 5, vai dar então aqui agora, ó, menos 2 raiz quadrada de 5, certo? 2 vezes 2 vai dar 4, menos e mais vai dar menos 4. Então, ó, o que aconteceu aqui? Você viu que o numerador e o denominador aqui estava parecido. O que mudava? O numerador, os dois sinais aqui eram iguais. Logo, eu somei o meio aqui. No denominador, um é negativo, o outro é positivo. Então, quer dizer que eu vou anular aquele meio. Então, o que acontece agora? Raiz quadrada de 25 ficou igual, que é 5. Agora aqui, gente, eu tenho 2 raiz quadrada de 5 menos 2 raiz quadrada de 5. O que acontece? Esse meio aqui, então, vamos arrumar aqui agora, né? Então, esse meio aqui, se eu tenho uma coisa e devo a coisa, ele se anula. E sobrou menos 4 aqui. 5 menos 4 dá 1.
Olha, o denominador deu 1. Então, vamos escrever a resposta sem aquele denominador, porque ele é neutro, né? Na divisão 1 é neutro, então não preciso escrever. Então, cheguei na resposta final da racionalização do meu denominador. Beleza, gente? Então, eu espero que você tenha entendido essa aula. Se você não assistiu a aula 1 sobre a racionalização de denominador, não deixe de assistir, que lá eu explico mais outros casos. E aqui, espero que você tenha entendido bem. E, ó, não se esquece, gostou da aula? Deixa um joinha pra Giz. E até a próxima aula. Tchau!